Bem, boa tarde, eu vou ser relativamente breve, até porque a Manela, a Cristina e o João já disseram o essencial que me parece fazer sentido no momento deste, da apresentação da obra. Agradecer à Unicef, até porque é a primeira vez que eu aqui estou. Eu de facto pensava, mas como é que é a primeira vez só que agora aqui venho? Circunstâncias da vida? Não foi assim? Não. E pronto, mas sim, há sempre uma primeira vez e seguramente haverá uma segunda e uma terceira. Eu queria só dizer 2 ou 3 coisas. Uma primeira que ainda não foi referido, que é um bocadinho como é que este livro surge, não é? E eu ontem contava também esta história. Surge com um e-mail do Manel Loff, que me manda um e-mail há cerca de 2 anos a dizer porque é que a gente não faz um livro assim. E depois explicava um bocadinho o que era o assim, que tem a ver um bocadinho com o trabalho que eu tenho feito e que eu também tenho feito e que se assemelham bastante na perspectiva metodológica e teórica que tem. Ou seja, de fazer uma história da memória de elementos da história contemporânea portuguesa, no caso do Manel do 25 de Abril, da ditadura, no meu caso, também ligado ao 25 de Abril e à ditadura, da guerra colonial e do colonialismo. E pensámos logo em convidar uma série de colegas, mulheres e homens que trabalham nestes temas numa perspectiva próxima dessa, sendo que tivemos, obviamente, o cuidado de explicar o que é que não queríamos. Portanto, o que é que este livro não pode ser. E não queríamos mais uma, quer dizer, eu até acho que faltam histórias da Revolução. Portanto, mais uma aqui não é propriamente adequado. Mas não queríamos uma história da Revolução. Faz sentido voltar à historiografia da Revolução, repensar historiograficamente esse tempo, mas não era o desafio que nós queríamos assumir. Queríamos fazer uma história das representações da Revolução ao longo dos últimos 50 anos. Como é que a Revolução foi sendo lembrada, foi sendo esquecida, foi sendo seletivamente rememorada e, portanto, falar sobre, para utilizar aquilo que a Cristina já aqui nos trouxe, os conceitos do Enzo Traverso, as memórias fortes e as memórias fracas da Revolução. Também, e obviamente que este é um livro de académicos, historiadores, antropólogas, mas é um livro de cidadãos e é um livro político, naturalmente. E quisemos tomar uma posição política. E dessa posição política fazia parte recordarmos a Revolução como Revolução. Portanto, iluminarmos a forma como, se quisermos, pondo de outra maneira, como os modos de recordar a Revolução como Revolução têm sido modos secundarizados ao longo dos últimos 50 anos. E porquê? Fazer, se quisermos, a anatomia desses modos dominantes de recordar o passado e ao mesmo tempo dos modos subalternos de recordar esse passado. Isso passa pela questão da Revolução, como passa pela questão do colonialismo e da relação complicada, problemática que em Portugal ainda existe sobre a memória do 25 de Abril e a memória da guerra e do colonialismo, como se fossem duas realidades completamente apartadas e não fossem parte do mesmo contexto histórico. Não se pode pensar a queda da ditadura sem a queda do colonialismo, mas por um conjunto de razões esses dois campos caminham a par e na própria memória pública em Portugal eles são vistos de forma diferente. Ainda ontem também recordava este dado, os anos, creio que nos anos 80 também, mas lembro particularmente dos anos 90 e por aí fora, e apesar de todos estes momentos de grande disputa política em torno do 25 de Abril, que foram mudando, aliás, e em alguns casos, o 25 de Abril indeterminado, como foi nos anos 90, há uma memória social dominante positiva da Revolução. Quer dizer, o 25 de Abril, a ideia do 25 de Abril deu a democracia, portanto, é o virar de página relativamente à ditadura e por aí fora. Se
porque começou a ser pensado há 2 anos. O ano passado acertámos com a Tinta da China que o íamos fazer e estávamos, tal e a Sofia sabe bem disso, o ano passado a escrever os textos e de repente caem-nos umas eleições por cima. E essas eleições mudaram alguma coisa. Mas só para não me perder, eu já volto às eleições. Este livro tem 2 buracos, eu dizia, porque entregámos o livro em janeiro à Tinta da China. Creio que foi em janeiro, fevereiro, foi por aí. Ainda não tinha, o 10 de março ainda não se tinha concretizado. E na altura, em abril, estávamos a fazer as últimas revisões do livro e eu pedi no meu texto para incluir um parágrafo, na verdade 2. Um parágrafo respeitante à nota que Marcelo Rebelo de Sousa faz sobre a questão das reparações, ainda que eu depois não desenvolva muito isso, também podemos depois falar aqui o significado disso, mas eu acho que isso tem uma história de pelo menos 5, 6, 7 anos que tem de ser trazida para cima da mesa, sobretudo a partir de 2017, que estas questões ganham em Portugal uma outra relevância que tem a ver com o papel que os movimentos afrodescendentes tiveram, com o papel que uma certa academia tem. Há um debate que tem múltiplos capítulos que ganham uma nova forma desde 2017, mas eu dizia, a parte que quis incluir foi essa, e foi a sondagem que a SIC e o Expresso fizeram aos 50 anos do 25 de Abril, com 2 perguntas sobre a questão colonial, e uma era, não é exatamente assim a pergunta, mas é: Portugal foi um país com uma colonização mais benigna? Não é exatamente assim, mas é lusotropicalismo, pronto. E 60%, creio que é 58% ou 59%, diz sim. 21% diz não sabe e 19% diz não. E a segunda pergunta é: o colonialismo português contribuiu para o desenvolvimento das colónias? E a resposta é igual. 50 e muitos por cento, 7, 8% diz sim, 20% diz não sabe e 17 ou 18% diz não. Isto para mostrar que há uma diferença grande na percepção pública entre a memória do 25 de Abril e a memória do colonialismo e da guerra, que, não sendo obviamente 2 realidades iguais, são 2 realidades que estão completamente interconectadas. Eu dizia que este livro teve essa parte que foi jogando com o tempo histórico, não é? Estávamos ali em janeiro, fevereiro, março, e depois eu e o Manel acabámos por negociar com a Tinta da China também o parágrafo em branco, não é? Já ficou conhecido assim. Portanto, que é: o livro está entregue em janeiro, mas dissemos: Bárbara, espera aí um bocadinho, porque a gente não sabe os resultados do dia 10 de março. E não é igual estarmos a comparar, a comemorar o 25 de Abril, nem a lançar um livro desta natureza com o resultado que a extrema-direita teve, com a direita de novo no poder, do que era nas circunstâncias anteriores. Portanto, o tempo político, as circunstâncias políticas, o contexto, muda os modos de recordar. E, portanto, e voltando aqui à conversa que estávamos a ter, que o Manel falava do modo como a sociedade portuguesa, mesmo aqueles que nasceram depois, é o meu caso, nasci em 1978, já a Revolução tinha acabado, não é? Se quisermos entender a Revolução entre 74 e 76. E a verdade é que só uma memória viva, só uma memória operativa para os setores que não apenas o viveram, mas que o sentem como algo relevante no presente, é que leva 300 mil pessoas à rua em Lisboa, 10 mil em Coimbra, e eu não sei quantas no Porto, certamente mais do que em Lisboa. E, portanto, o 25 de Abril é um elemento de disputa e de combate, e é uma memória operativa ainda para setores muito crescentes da sociedade. Aliás, acho até mais do que era nos anos 90. Eu lembro perfeitamente dos anos 90, não é? Portanto, acho que mais do que era anteriormente. E eu acho que isso também tem a ver com o papel que, por exemplo, teve nos anos da Troika, nos 40 anos do 25 de Abril, as grandoladas, a mobilização da memória do 25 de Abril enquanto uma forma de combate à Troika e à política de empobrecimento induzida. E, portanto, o 25 de Abril está vivo, e o que nós quisemos fazer com este livro foi mostrar as vidas futuras de um evento passado. No fundo foi isso. Obrigado.